nem tudo é o que parece ser. Às vezes dizemos que conhecemos uma coisa como a palma da nossa mão, mas pesquisas provam que menos de 5% das pessoas são capazes de identificar em fotografia as palmas das próprias mãos. O resultado de uma experiência simples que realizamos para um programa de televisão mostrou isso. Instalamos um grande espelho na parede de fundo do lobby de um hotel para dar às pessoas que entrassem a ilusão de que ele era atravessado por um grande corredor com uma entrada pelo outro lado. Penduramos no teto plantas grandes que caíam até uma distância de 1,5 metro do solo, de maneiras que, quando uma pessoa entrasse, teria a impressão de que uma outra estava entrando ao mesmo tempo pelo outro lado. A outra pessoa não era imediatamente reconhecível, porque as plantas cobriam o seu rosto, mas dava para ver claramente o seu corpo e os movimentos. Então, cada cliente que entrava tinha 5 ou 6 segundos para observar o outro hóspede antes de virar à esquerda para se dirigir ao balcão da recepção. Quando perguntados se haviam reconhecido o outro hóspede, 85% dos homens responderam que não. A maioria deles não foi capaz de se reconhecer no espelho. Um deles até disse: "Você está falando daquele cara gordo e feio?" Não nos surpreendeu que 58% das mulheres tivessem dito que se tratava de um espelho e 30% delas que o outro lhe parecera muito familiar. Então vocês viram que sempre a mulher tem uma percepção melhor do que o homem, mas a maioria dos homens e quase a metade das mulheres não sabem como se parecem do pescoço para baixo. Porque quando foi tampado o rosto delas pelas plantas que foi colocada, o máximo que a mulher chegou é dizer que achava elas muito parecidas com elas. Lhe parecia muito familiar. Portanto, linguagem corporal é uma coisa assim muito importante no nosso dia a dia, e é importante que a gente saiba esses detalhes para reconhecer partes da nossa vida. Em conclusão, é preciso observar da melhor maneira possível a linguagem corporal da mulher. De fato, apenas um desses sinais não quer dizer nada. Por outro lado, também não significa que uma mulher interessada precisa apresentar todos eles. Por isso, o ideal é que ela demonstre pelo menos a metade dos indicadores de interesse que foram citados aqui. Nesse sentido, é claro que, quanto mais sinais, maiores as possibilidades do interesse físico. Agora você já sabe, como avaliar o nível de interesse. Portanto, já na próxima paquera, as chances de alcançar o seu objetivo de beijar a gata serão bem maiores. Então, se lembre dessa lista com todos os identificadores de interesse físico. São esses os indicadores. Uma outra pessoa, contato visual intenso. Se uma pessoa começar a olhar para você, insistir nesse olhar, ou voltar a olhar, ou você se virar e a pessoa está olhando, é um fator importante. O outro, tocar em você durante a conversa. Jogar os cabelos para trás. Mordiscar os lábios. Braços abertos. Pés voltados em sua direção. Movimentos espelhados. Rosto corado. Proximidade. Quer dizer, a pessoa se aproximar de você, numa conversa,
tem esse indicador de interesse. Respiração acelerada, inquietação, encolher a barriga e estufar os seios, proximidade durante a dança, mostrar a palma da mão e, finalmente, o sorriso fácil. Então, esses são indicadores que fazem com que você reconheça que a mulher está interessada em você. Os indicadores do homem nós já falamos, e essa é a finalidade que a gente quer mostrar durante esse programa, que é justamente a linguagem corporal, e que eu valorizo muito a face. E da face valorizo muito também o olhar. E no olho, vocês sabem que a pupila tem uma importância muito grande. A intenção desse vídeo é exatamente mostrar uma série de características que nós chamamos de linguagem corporal, sendo que nós focamos mais principalmente a visão, o olho, que é uma das coisas assim que mais nós expressamos em relação às outras pessoas, os nossos sentimentos. Nós sabemos que o olho é um representante legal de todas as emoções. Se você sente uma coisa triste, uma tristeza, você começa a secretar mais lágrimas, então você chora. Então o olho representa muito as nossas emoções. Por isso mesmo, quando nós nos apresentamos a alguém, o olhar é muito importante. E nesse vídeo nós vamos mostrar algumas expressões faciais, principalmente o olho, mostrando como a gente pode conhecer nas pessoas o que elas estão achando de nós e o que é que nós estamos achando delas. Então vamos prestar bem atenção, que isso é um trabalho que deu muito esforço para a gente conseguir trazer isso de maneira simples, para que as pessoas possam realmente compreender o que é os segredos da linguagem corporal na nossa vida. Desde que o mundo é mundo, nos preocupamos com os olhos e seus efeitos sobre o comportamento humano. O contato visual regula a conversação, fornece indícios de dominação. Por exemplo, a pessoa diz: ele me olhou por cima dos óculos. E também dá base para suspeitar de uma mentira. Outro exemplo: quero ver você falar isso olhando nos meus olhos. Então passamos boa parte do nosso tempo frente a frente com outras pessoas, olhando para os seus rostos, razão pela qual os sinais com os olhos são uma parte vital da arte de ler suas atitudes e pensamentos. Quando apresentadas às pessoas, se julgam rapidamente sobre uma série de aspectos, geralmente baseados no que nós vemos. Uma frase como "ele me lançou um olhar furioso", "ele tinha nos olhos um brilho diferente", "os olhos dela eram grandes e infantis", "ele tem um olhar matreiro". Então dizemos também que as pessoas têm os olhos de mormaço, olhos de peixe morto, olho de lince, olho de vaca, olhos tristes, olhos vazios, alegres, penetrantes. Portanto, ao usar essas expressões, estamos inadvertidamente nos referindo ao tamanho das pupilas e ao comportamento do olhar das pessoas. Então, o olhar pode ser o mais revelador e preciso de todos os sinais de comunicação humana. Porque, além dos olhos serem o ponto focal do corpo, o funcionamento das pupilas, elas independem completamente do controle consciente. A pupila controla a quantidade de luz que entra dentro do globo ocular, contraindo-se, ficando com seu diâmetro menor na presença de muita luz,
e relaxando, aumentando seu diâmetro em situações com pouca luminosidade. O tamanho das pupilas varia de pessoa para pessoa e, inclusive no mesmo indivíduo, cada olho pode ter um diâmetro de pupila diferente. Como demonstrado nessas últimas 3 fotos, uma pupila de cada tamanho. As pupilas também podem ter seu formato alterado, o que chamamos de corectopia. Isso pode ocorrer em processos inflamatórios ou após perfurações do globo ocular. Quando observamos uma pupila branca, denominamos leucocoria, e esta é decorrente de uma catarata leitosa avançada. Olhos semicerrados mostram que a pessoa quer bloquear aquilo que está na frente dela. Pode ser que ela viu ou ouviu uma coisa que ela não gostou, ou pode ser que ela discorde daquilo que foi dito. Num geral, olhos semicerrados revelam uma emoção negativa em relação a algo ou alguém. Fechamento dos olhos. Outra forma de bloquear a passagem de informações desagradáveis é através do fechamento dos olhos, que acontece quando uma pessoa cobre os olhos com a mão ou quando ela toca os olhos com a mão. Isso pode ser observado se uma pessoa ouviu alguma coisa que ela não gostou ou se ela recebeu uma notícia ruim. Se uma pessoa pisca de forma demorada ou se ela pressiona as pálpebras, ela também está tentando bloquear uma coisa que não é interessante para ela. É como se ela não conseguisse mais tolerar a presença da outra pessoa. Arregalamento dos olhos. Se uma pessoa arregala os olhos, isso indica que ela tem emoções positivas em relação a algo ou alguém. Pode ser que ela esteja surpresa com a situação ou que ela esteja feliz com o que ela acabou de ver. Pupilas, que eu dei tanta importância no começo da nossa conversa. Pupilas dilatadas em determinadas condições de iluminação, nossas pupilas se dilatam e se contraem conforme a nossa atitude. Elas se dilatam e se contraem. Portanto, quando nos excitamos, nossas pupilas se dilatam, podendo alcançar até 4 vezes o seu tamanho original. Inversamente, estados de espírito zangados e negativos fazem com que as pupilas se contraiam, dando às pessoas a expressão facial geralmente chamada de olhar fulminante ou fuzilar com os olhos. Olhos claros parecem mais atraentes, porque eles facilitam a observação das pupilas dilatadas. Ekman Hess, ex-diretor do Departamento de Psicologia da Universidade de Chicago e pioneiro nos estudos da pupilometria, descobriu que o tamanho da pupila é influenciado pelo grau de excitação da pessoa. Em geral, o tamanho da pupila aumenta quando a pessoa vê algo que o estimula. Hess descobriu que as pupilas de homens e mulheres heterossexuais se dilatam diante de imagens sensuais de pessoas do sexo oposto e se contraem diante de imagens sensuais de pessoas do mesmo sexo. Observam-se reações similares em pessoas solicitadas a ouvir música, olhar fotografias agradáveis e desagradáveis de ver personagens políticos, críticas, deficiências. Hess descobriu também que o aumento da pupila está positivamente relacionada com a atitude mental associada à resolução de problemas. A pupila atinge a máxima dilatação quando a pessoa obtém a solução desejada. Aplicando essa pesquisa ao mundo dos negócios, concluímos que as pessoas classificam modelos fotográficos como uma pessoa atraente quando a foto é alterada para aumentar a pupila das pessoas. Transforme seu espaço com a magia do vidro. Na Vidro Service, o brilho está em cada detalhe. Descubra uma vasta gama de soluções em vidro, de janelas elegantes a espelhos que ampliam. Cada peça, uma obra de arte.
feita sob medida para você. Nossa equipe especializada está pronta para atender seus sonhos mais transparentes. Visite a Vidro Service e deixe a luz entrar na sua vida. A beleza e a qualidade que você merece estão aqui. A capotaria e touros Alto Bonito que você já conhece, agora com uma inovação, novos materiais para te oferecer. Vem comigo! Produzindo touros, tendas, bancadas em couro, corvinho, tecido, meu amigo capoteiro, estofador e toldeiro. Venha e adquira lonas, linhas, grampos, colas e espumas com o melhor preço. Porque capotaria e touros Alto Bonito é aqui. Moço, onde é que tem esse picolé? Lá na Starbom. Oi, moça, licença, onde tem esse picolé? Ah, ela da Starbom. Picolé, olha o picolé. Que seja Starbom, que seja Starbom. Todo dia é verão na Starbom e para refrescar o calor chegaram os lançamentos da linha Máximo, cremes e uma linha Kids deliciosa. Starbom, qualidade que surpreende. O olhar, e principalmente as pupilas, tem uma importância muito grande na paquera. Os amantes, quando olham fundo nos olhos um do outro, buscam inconscientemente sinais de dilatação das respectivas pupilas. As pesquisas mostram que as pupilas dos homens se dilatam até 3 vezes no seu tamanho original quando assistem filmes pornôs. A máxima dilatação das pupilas das mulheres se deu, na maioria dos casos, diante de fotografias de mães com seus bebês. Os bebês e crianças pequenas têm pupilas maiores do que os adultos. As pupilas dos bebês se dilatam constantemente em presença de adultos para lhe dar o aspecto mais atraente possível e assim receber o máximo de atenção. Por isso que as bonecas e os bonecos infantis mais populares quase sempre têm pupilas grandes. As pesquisas mostram também que a dilatação das pupilas exerce um efeito recíproco sobre o observador. As pupilas dos homens se dilatam mais olhando fotografia de mulheres com pupilas dilatadas do que olhando fotografia de mulheres com pupilas contraídas. As mulheres são melhores, como sempre. Nos testes realizados pelo Dr. Simon Baron Cohen, da Universidade de Cambridge, voluntários eram colocados diante de fotografias em que somente uma estreita faixa do rosto, na altura dos olhos, era visível, e em seguida solicitados a apontar nelas estados mentais definidos como amistoso, descontraído, hostil, preocupado, e atitudes descritas como desejo por você e desejo por outra pessoa. E vejam só o final obtido. A pontuação média obtida pelos homens foi de 19 acertos em 25, enquanto que as mulheres foi de 22 em 25 posições, o que mostra que ambos os sexos têm mais capacidade de interpretar os sinais, o sexo feminino. Na China antiga, nós temos também uma coisa interessante. Os mercadores de pedras preciosas observavam as pupilas dos compradores ao negociar preço. Por quê? Porque quando ele mostrava as pedras preciosas, se a pupila do freguês ficasse dilatada, era sinal que ele estava interessado, estava gostando, e ele aumentava o preço. Séculos atrás, as prostitutas pingavam nos olhos gotas de beladona, que é uma tintura contendo atropina para dilatar as pupilas. E assim, elas adquiriam uma aparência mais desejável. Então, um velho clichê diz: olhe as pessoas nos olhos ao falar com ela. Mas na comunicação e na negociação, o melhor
é olhar nas pupilas, porque são estas que falam dos reais sentimentos das pessoas. Esse pesquisador, em uma de suas experiências sobre reações das pupilas, Hess mostrou a voluntários 5 fotos retratando um homem nu, uma mulher nua, um bebê e uma mãe com um bebê, e uma paisagem. Como era de se prever, as pupilas dos homens se dilataram mais diante da foto da mulher nua, e a dos gays diante de fotos do homem nu. Mas as pupilas das mulheres se dilataram mais diante da foto da mãe com o bebê, ficando a foto do homem nu em segundo lugar. Então, vocês vejam a importância que tem as nossas pupilas e as nossas observações. Portanto, quando você estiver olhando para as pessoas e não quiser nada, olhe para o rosto, para os olhos. Mas quando você quiser interpretar, olhe para a pupila. Fala galera, beleza? Você já deve ter percebido que dependendo da intensidade de luz que é projetada nos nossos olhos, as nossas pupilas elas têm a capacidade de se adaptar. Ou seja, quanto maior a intensidade de luz que é projetada, a nossa pupila vai ter uma tendência então de se contrair. Enquanto quando a gente tem uma menor intensidade de luz projetada, a nossa pupila então ela vai ter uma capacidade de se dilatar. Essa contração da pupila é o que a gente chama de miose, enquanto o relaxamento da pupila é o que a gente chama de midríase. Esses movimentos, então, de midríase e miose, quando eles estão ajustando a intensidade da luz ao dilatamento da pupila ou relaxamento da pupila, eles são movimentos normais. Agora, você saberia identificar quais são as principais alterações da pupila e que podem ser indicativas de lesões no sistema nervoso central? E em que parte do sistema nervoso central uma determinada alteração de pupila pode estar sugerindo uma lesão? É essa correlação, então, ou sobre essa correlação que eu vou conversar um pouquinho com vocês logo depois da nossa vinheta. E se vocês gostam de conteúdos de anatomia e de fisiologia, principalmente com aplicabilidade clínica, acompanhe aqui o nosso canal. No nosso site vocês vão encontrar muito conteúdo, tanto vídeo quanto texto e banco de imagens. E se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação para estar sempre por dentro de tudo que a gente está fazendo de novo. E sigam também as nossas redes sociais que vão aparecer aí para vocês aqui do lado, que é onde a gente sempre está postando tudo de novo que a gente está fazendo, tanto aqui no canal quanto no site, beleza? Então segura a vinheta aí, que logo depois da vinheta a gente vai falar das principais alterações de pupila e da correlação dessas alterações de pupila com lesões do sistema nervoso central e os locais de lesão do sistema nervoso central. E espero vocês depois da vinheta. Então, galera, eu fiz um desenhozinho aqui para vocês representando alguns tipos de pupila. Na verdade, toda vez que a gente vai falar de alteração, a gente tem que partir do princípio de um ponto de normalidade. Então, o que é o normal? O normal, então, é quando a gente tem a pupila de tamanho intermediário e principalmente uma pupila simétrica, ou seja, quando eu olho a minha pupila direita e comparo a pupila direita com a pupila esquerda, elas são simétricas. Felipe, se eu estiver fazendo então um exame, uma avaliação neurológica e projetar a luz na minha pupila, ou aumentar, pegar uma lanternazinha e focar então luz no meu olho, o que vai acontecer com a pupila? Então toda vez que eu jogar ou projetar maior intensidade de luz no olho, essa pupila vai ter uma tendência então de contrair. Essa contração então a gente chama de miose. Durante um exame então, eu tenho uma pupila normal, se eu projeto mais luz, ela vai contrair, a miose. A partir do momento que eu tiro a luz, o que vai acontecer? Ela vai dilatar, que é o que a gente chama de midríase. Voltando para onde? Voltando para o meu ponto de normalidade. Então a gente pode falar que uma pupila normal, ela é chamada de pupila isocórica. O que significa isocórica? De mesmo tamanho e simétrica. Então, se eu estou projetando luz, ela está diminuindo. Se eu estou tirando luz, ela está aumentando. A mesma coisa tem que acontecer no olho direito
e no olho esquerdo. E se eu não estou projetando luz nenhuma, ela tem que ser simétrica do olho direito e do olho esquerdo. Isso é o que a gente chama então de pupila isocórica ou pupila normal. Aí a gente vem ao nosso primeiro exemplo de anormalidade ou de alteração, que é a pupila anisocórica. O A vem de negação e o isocórico então de normal, né? Então, ou seja, é uma alteração da normalidade. E a pupila anisocórica, ela tem como característica então uma diferença entre o olho direito e o olho esquerdo, tá? Aqui no caso eu botei um olho com a pupila dilatada, ou seja, em midríase, e o outro olho com a pupila contraída, ou seja, em miose. Mas ela pode estar uma normal e a outra dilatada ou contraída, essa normal e essa dilatada ou contraída, uma contraída, a outra relaxada, as duas contraídas só que com intensidades diferentes, as duas relaxadas só que com intensidades diferentes. Mas toda vez que a gente pensa em pupila anisocórica, eu penso em pupilas assimétricas, ou seja, elas não têm a mesma capacidade e a mesma reatividade à intensidade de luz. Isso já é então indicativo de alteração de sistema nervoso central. Isso é o mais comum, Felipe? Não, isso não é tão comum. Agora, quando a gente pensa em anisocórica, ou seja, que eu tenho uma assimetria, normalmente eu tenho um lado normal e um lado assimétrico. Então eu tenho uma pupila anisocórica. Agora, o que eu tenho que prestar atenção? Ou qual a correlação que eu tenho que fazer? Esse lado que está assimétrico, ele está em midríase, em relaxamento, ou em miose, porque isso é que é importante. Então, primeiro, eu vou falar dessas duas alterações. Primeiro da miose, que é a contração, e depois da midríase, que é o relaxamento, para depois, então, a gente retomar e fazer correlação, então, com a pupila anisocórica. Então, toda vez que eu penso aqui, então, na minha miose, que é a minha contração, e aí eu tenho que partir do princípio seguinte, que eu estou fazendo a avaliação da minha pupila, mas eu não estou projetando luz nela. Ou seja, as minhas duas pupilas, direita e esquerda, elas se encontram com alteração, elas se encontram em contração, porém elas estão contraídas sem estar recebendo nenhum foco de luz, ou seja, elas não estão sendo hiperativadas. Por que é importante lembrar disso? Porque se a pupila estiver recebendo um foco de luz ou se ela estiver sendo hiperativada, essa miose aqui é considerada normal. Por quê? Porque toda vez ela vai tentar se ajustar à quantidade de luz. Se eu aumentei a quantidade de luz, ela vai contrair. Então ela é chamada de patológica, ou vou ter uma miose patológica, quando elas estão contraídas sem nenhuma condição específica de aumento de intensidade de luz. E o que significa isso? Quando eu tenho essa miose aqui bilateral, sem nenhum aumento de intensidade, elas podem estar associadas à síndrome de Horner, mas elas também podem estar associadas também ao tumor de Pancoast, tá? Esse tumor de Pancoast, então, ele é característico, ele tem como um dos sinais patognomônicos essa miose bilateral, e elas também estão normalmente associadas à hemorragia intracraniana, a utilização de quimioterapia em pacientes, então, em tratamento de câncer e também ao uso excessivo de álcool. Então, nessas condições, eu posso encontrar a minha pupila contraída bilateralmente, ou seja, em miose bilateral, sem necessariamente ter um aumento da intensidade de luz projetada para esse olho. Agora, e o outro caso, que seria o caso oposto? Quando eu tenho bilateralmente um relaxamento, ou seja, Felipe, aqui que pode estar relacionado então esse relaxamento bilateral das pupilas, sem necessariamente a pessoa estar no escuro, ou seja, diminuir a intensidade de luz, porque o normal é, toda vez que eu diminuo a intensidade de luz, a minha pupila dilata, nome disso, midríase, isso é um ajuste. Agora, se eu não diminuir a intensidade de luz, ou se eu estou projetando luz e ela continua dilatada, tem alguma coisa de errado. Se essa dilatação é bilateral, normalmente, então, e não associada a nenhuma alteração de intensidade de luz, ela normalmente está associada à concussão cerebral.
Felipe, o que é concussão cerebral? Aos traumatismo crânioencefálicos, ou seja, concussão, uma pancada cerebral. Isso não precisa ser um traumatismo crânioencefálico aberto, mas pode ser qualquer pancada na cabeça que possa gerar uma concussão e, consequentemente, um edema intracraniano. Mas só essa condição que pode predispor? Não. Nesse caso, então, no caso da midríase, que é o relaxamento, a utilização de cocaína também pode gerar isso como um sinal patognomônico. A gente percebe então que usuários de cocaína vão ter uma tendência de estar com a pupila mais dilatada. Além disso também, o uso excessivo de outras drogas também pode gerar, além da cocaína, mas outras drogas psicoativas e estimulantes também podem gerar esse sinal patognomônico, que é de relaxamento da pupila ou de midríase, e depois a síndrome da abstinência e lesões oculares. Então a abstinência, a droga e lesões oculares também podem gerar essa alteração. E com isso então a gente falou um pouquinho da relação entre as principais alterações, a midríase, que é o relaxamento, a miose, que é a contração, com algumas alterações encefálicas. Beleza, agora eu quero retomar com vocês o que eu tinha falado aqui da pupila anisocórica. Felipe, como saber se é esse lado que está relaxado ou se é esse lado que está contraído? Então a gente vai ter que fazer a associação durante a avaliação clínica. Eu vou ter que fazer uma avaliação clínica, pegar uma lanterninha e projetar essa lanterna no olho direito e no olho esquerdo. Eu vou ter que ver se quando eu projeto aqui ela contrai, quando eu retiro ela dilata. Quando eu projeto, contrai. Quando eu retiro, dilata. Aquela que está contraindo e relaxando, ou seja, com capacidade de se adaptar à intensidade de claridade que está sendo projetada a ela, é a pupila normal. E a outra pupila, então? A outra pupila, então, vai ser a pupila que vai estar alterada. Alterada ou para o relaxamento, para a midríase, ou para a contração, que é a miose. Felipe, mas como acontece então? Na concussão cerebral vai pegar os dois lados. Na utilização de cocaína ou drogas psicoativas estimulantes vai pegar os dois lados. Quando que a gente vai ter então um caso de pupila anisocórica? Quando a gente não pega necessariamente o sistema nervoso central, mas pega o sistema nervoso periférico. Epa, peraí. Sistema nervoso periférico com inervação da pupila? Exatamente. Por quê? Porque a inervação da pupila, então, ela é feita através dos nervos cranianos. Então, se eu tiver uma lesão ou no núcleo do nervo, principalmente no núcleo do óculo motor, ou no próprio nervo, eu vou ter uma lesão apenas em um dos lados, não necessariamente nos dois lados. Então, não preciso ter uma lesão bilateral, eu vou ter uma lesão unilateral, relacionada, então, ao lado do nervo que foi comprometido. Isso é muito comum, então, quando a gente está fazendo avaliação de nervos cranianos e que você percebe que uma das pupilas reage e a outra pupila não reage. Ou seja, a gente tem uma pupila reativa e a outra pupila não reativa. Beleza? Com isso eu fecho esse conteúdo com vocês, falando um pouquinho das principais alterações de pupila e principalmente da importância da gente saber correlacionar essas alterações de pupila com achados, né, ou com lesões de sistema nervoso central ou de sistema nervoso periférico. Ou seja, identificar quais são as causas, porque é muito simples a gente decorar o que é midríase e o que é miose, o que é isocórica, o que é anisocórica. Agora, o que a grande maioria das pessoas tem dificuldade de fazer é relacionar. Então, beleza, achei uma pupila isocórica, anisocórica, midriática, miótica. O que eu vou correlacionar isso? O que significa isso para mim? Isso é o mais importante. A gente ter a capacidade de pegar aquele achado clínico e correlacionar com uma patologia, consequentemente, entender um pouquinho qual é a possível localização da lesão, qual é a possível causa da lesão, ou seja, isso é muito importante, então, para as nossas correlações clínicas. Onde é que tem esse picolé? Lá na Starbom. Oi, moça, licença. Onde tem esse picolé? Ah, ela é da Starbom.
descolar, olha o picolé. Que seja Easter bom, que seja Easter bom. Todo dia é verão na Easterbom e para refrescar o calor chegaram os lançamentos da linha Máximo, cremes e uma linha Kids deliciosa. Easter bom, qualidade que surpreende. Transforme seu espaço com a magia do vidro. Na Vidro Service, o brilho está em cada detalhe. Descubra uma vasta gama de soluções em vidro, de janelas elegantes a espelhos que ampliam. Cada peça, uma obra de arte, feita sob medida para você. Nossa equipe especializada está pronta para atender seus sonhos mais transparentes. Visite a Vidro Service e deixe a luz entrar na sua vida. A beleza e a qualidade que você merece estão aqui. A capotaria e toldos Alto Bonito que você já conhece, agora com inovação, novos materiais para te oferecer. Vem comigo! Produzindo toldos, tendas, bancadas em couro, corvinho, tecido, meu amigo capoteiro, estofador e toldeiro. Venha e adquira lonas, linhas, grampos, colas e espumas com o melhor preço. Porque capotaria e toldos Alto Bonito é aqui. Elevar a sobrancelha é como se disséssemos: eu o reconheço e não represento nenhuma ameaça. Não se deve erguer a sobrancelha para estranhos, nem para aqueles de quem a gente não gosta. Pessoas que não erguem a sobrancelha ao encontrar as outras são consideradas como potencialmente agressivas. Faça um teste simples para sentir pessoalmente a força do gesto de erguer a sobrancelha. Sente-se em qualquer lugar e erga as sobrancelhas para todas as pessoas que passam. Você verá que não apenas os outros lhe retornam a sobrancelha erguida e um sorriso, como alguns virão até você para entabular conversa. A regra do outro é: só erga a sobrancelha para pessoas de quem você gosta ou que você quer que gostem de você. Outra coisa, baixar as sobrancelhas. É uma maneira dos humanos mostrarem dominação ou agressividade. Então, esse gesto denota isto. Ao passo que erguer as sobrancelhas, Kernig e Keating descobriram que várias espécies de chimpanzés e macacos usam exatamente esse mesmo gesto para os mesmos propósitos. Desculpe. Descobriram também que tanto entre humanos como entre macacos, os indivíduos que erguem intencionalmente as sobrancelhas são tidos como submissos, e aqueles que abaixam são considerados agressivos. Por que os homens notam e as mulheres choram? Mostramos que as mulheres fazem esse gesto de levantar as sobrancelhas e as pálpebras para representar uma carinha de bebê. E isso exerce sobre os homens um poderoso efeito de liberar para o cérebro hormônios que estimulam o desejo de proteger e defender elas. Estas, por sua vez, redesenham as sobrancelhas para cima de maneira a parecer ainda mais submissas, porque sabe ainda que inconscientemente isso atrai os homens. Vocês lembram de Marilyn Monroe, que ela mostrava as sobrancelhas levantadas e lhe dava uma aparência submissa e desamparada, que despertava um sentimento nos homens de proteção. Apresentamos um resumo das pesquisas sobre as partes
do corpo mais procuradas pelo olhar de homens e mulheres. A conclusão que a gente teve sobre isso é que é uma coisa bastante clara. O cérebro masculino está programado para sentir atração por mulheres que lhe parecem mais saudáveis, em termos de capacidade reprodutiva e disponibilidade sexual. Em relação à forma corporal, homens e mulheres preferem parceiros de constituição física atlética. Para o homem, esta é uma indicação de que a mulher tem saúde e capacidade suficiente para reproduzir seus genes com sucesso. As evidências mostram que os homens sentem mais atração por mulheres que têm o rosto infantil. Olhos grandes, nariz pequenos, lábios e bochechas carnudas, sinais que evocam sentimentos paternais e protetores na maioria deles. É por isso que a maior parte da publicidade em torno de cirurgia plástica dá ênfase a esses aspectos. As mulheres, por sua vez, preferem homens de rosto adulto, que expressem capacidade de defendê-las e queixos fortes, nariz pronunciados e sobrancelhas longas. Então vocês vejam que mulher de rosto infantil provocam nos homens a liberação de hormônios que os leva a querer protegê-las. A boa notícia é que a mulher não precisa ser naturalmente bonita para atrair os homens. É verdade que a beleza lhe dá uma vantagem inicial sobre as concorrentes, mas ela precisa, mais que tudo, de ser capaz de exibir sinais de que pode estar disponível. É por isso que certas mulheres, não especialmente atraentes do ponto de vista físico, parecem ter sempre pencas de pretendentes em torno dela. No final das contas, o homem se sente atraído menos pelos atributos físicos da mulher do que por seus sinais de disponibilidade, que podem ser aprendidos e exercitados. Mas quase todos os estudos sobre a atração realizados nos últimos 60 anos chegaram às mesmas conclusões que os pintores, poetas e escritores dos últimos 60 séculos. A aparência e o corpo da mulher, assim como o modo como ela se utiliza, são mais atraentes aos homens do que sua inteligência ou poses, ou até mesmo suas posses, mesmo no nosso século XXI. O que o homem do século XXI busca de imediato na mulher são as mesmas coisas que seus ancestrais buscavam, embora, como explicamos anteriormente, eles têm outros critérios no que diz respeito à escolha de uma parceira para longo prazo. Que tem aquelas escolhas que o cara faz por momento e tem as escolhas que o cara faz, quer dizer, eu quero essa mulher para mim a vida inteira. A realidade é que a mulher precisa primeiro atrair um homem para depois ele poder descobrir as suas virtudes interiores. O corpo, a beleza, ficou para trás. Mas o que atrai de verdade? A maioria das pessoas é tentada a acreditar que a aparência física é a chave para se atrair um potencial parceiro. Mas esta é, sobretudo, apenas uma ideia difundida pela televisão, filmes e meios de comunicação em geral. Pessoas extremamente atraentes são raras, e por isso é um erro elevá-las à condição de padrão ao qual todos devemos espiar. Em geral, damos a preferência a encontrar parceiros que sejam tão atraentes quanto nós, ou nem muito mais ou nem muito menos, porque estes são mais propensos a ficar conosco do que a procurar uma oferta melhor. Essa preferência parece ser inata,
pois já se observou que os bebês, isso é uma coisa importante, os bebês costumam dar preferência a olhar para os rostos comuns, que estão constantemente com eles, do que para os rostos muito bonitos. Então, é importante a gente ver que é uma coisa inata. Uma pesquisa norte-americana revelou que as 3 palavras que a mulher mais gostam de escutar de seus parceiros não são "eu te amo", e sim "você está magrinha". O que o homem mais gosta? Quadris, peito ou pernas? No que diz respeito à sua parte favorita do corpo feminino, os homens do mundo inteiro se dividem em 3 grupos, mais ou menos equivalentes: quadril, peito e pernas. Nesta seção, nós vamos analisar as características físicas do corpo feminino e as razões pelo qual a parte externa tem influência nessa atração. Como falamos há pouco, existem 3 coisas que impressionam normalmente o sexo masculino. São os quadris, os seios e as pernas das mulheres. Para os homens, os bumbuns redondos em forma de pêssego são os mais atraentes. As nádegas das fêmeas humanas diferem das nádegas dos primatas. Enquanto as fêmeas de outras espécies só exigem nádegas salientes quando estão próximas para o acasalamento, as humanas têm nádegas aumentadas o tempo todo e estão quase sempre sexualmente disponíveis. Isso acontece porque uma das finalidades da atividade sexual regular humana é incentivar a fixação do casal com vista à criação dos filhos. As nádegas femininas têm também 2 outros propósitos. São para armazenar gordura para a amamentação e para servir de estoque alimentar em casos de alimentação difícil. A segunda condição importante que faz com que o homem se aproxime da mulher são os seios. Na maior parte do mundo, os homens desenvolveram uma vez uma verdadeira obsessão pelos seios. A cirurgia plástica dos seios é hoje um negócio de bilhões de dólares, o que é notável, considerando que elas são pouco mais do que uma glândula sudorípara aumentada. A maior parte dos seios femininos consiste de tecido adiposo, que lhe dá sua forma arredondada, e não tem nenhuma relação com a produção do leite. Os seios servem a um único propósito, sinalização sexual, pois eles minimizam o traseiro. Se um macaco viesse em sua direção andando sobre 2 pernas, você não saberia dizer se era macho ou fêmea, devido ao fato dos homens andarem eretos sobre 2 pernas. Os seios evoluíram, aumentando de tamanho para imitar o traseiro feminino. Testes realizados com fotos dos sulcos das nádegas e dos seios mostram de maneira convincente que a maior parte dos homens é incapaz de diferenciar um dos outros. Roupas decotadas e sutiãs reforçam muito esse sinal, aumentando o sulco entre os seios. Afortunadamente, quase todas as pesquisas sobre o sexo demonstram que os homens gostam de seios de todos os tipos e tamanho. E o que mais os estimula ainda é o sulco.
O fascínio das pernas longas. Existe uma razão biológica para os homens gostarem de mulheres de pernas longas. Quando a menina atinge a puberdade, suas pernas se alongam rapidamente devido aos hormônios que lhe proporcionam um corpo de mulher. Então as pernas mais longas são um poderoso sinal não verbal do que ela está amadurecendo e sexualmente já é capaz de procriar. Os homens adoram mulheres de salto alto porque lhe transmitem a ideia de fertilidade. O salto alto acentua a silhueta sexual da mulher, alonga as pernas, arqueia as costas, empina as nádegas, diminui os pés e empurra a pelve para frente. É por isso que as sandálias com saltos altíssimos são, de longe, o mais eficaz assistente sexual do mercado. A maioria dos homens prefere mulheres de pernas fortes e bem torneadas. Agora, os homens gostam de mulheres com pernas atléticas, mas fogem das que se parecem com as pernas de um jogador de futebol. Descobrir se a pessoa que você gosta está interessada em você é uma das coisas mais difíceis de saber, porque quando se trata de atração, os sinais geralmente são muito sutis e você precisará observar muito de perto se quiser ver as evidências de que alguém está interessado em você. Mas o que deve ser observado? O som da sua voz pode ser muito atraente para outras pessoas. Muitos estudos identificaram que mulheres são atraídas por homens com vozes profundas, graves, enquanto que os homens apreciam vozes mais suaves. Já pessoas que falam mais rapidamente são vistas como mais instruídas, e aquelas que falam com mais entonação, emoção, causam a impressão de serem mais interessantes. A pessoa que você gosta pode amar o som da sua voz. Então fique de olho e perceba se ela reage de maneira agradável, se ela gosta de te ouvir. Nesse caso, pode haver um início de atração. Jogar duro é um baita sinal de atração. Às vezes, achamos que alguém que nos deseje vai pular em nossos braços, mas a realidade é bem outra. A maior parte de nós prefere se fazer de difícil para que a outra pessoa precise se esforçar para obter a nossa atenção, o que torna o processo de sedução muito mais interessante. Trata-se de uma questão de disponibilidade. Coisas muito disponíveis, oferecidas, são pouco valorizadas. Agora, se a pessoa faz jogo duro, se parece pouco disponível, ela se faz ainda mais desejada. Então, se quem você gosta está sempre por perto, junto de você, mas ao mesmo tempo faz jogo duro, fique de olho. Nossos corpos dizem muito sobre o que sentimos. Por exemplo, quando uma pessoa descruza as pernas e os braços, ela está mostrando uma certa disponibilidade, tranquilidade, relaxamento. Isso não quer dizer que ela queira sair com você, mas cruzar pernas e braços e evitar contato visual são indicativos claros de falta de interesse. E essa linguagem corporal é válida para homens e mulheres. Então, se a pessoa que você gosta interage com uma postura relaxada e sustenta o contato visual, ela está se mostrando confortável com a sua aproximação. Quando uma pessoa solteira fala que está solteira, no meio de uma conversa, quase que sem mais nem menos, isso é um baita sinal de interesse e pode ser o momento certo para você fazer um movimento de aproximação. Inclinar-se em direção a alguém é uma das formas de flertar. Tendemos a nos aproximar de quem gostamos e a manter certa distância de quem não nos interessa. Então, se a pessoa que você gosta inclina-se sempre que pode na sua direção, isso sugere um belo sinal de atração. Entenda o seguinte:
Mesmo as pessoas mais sociáveis e extrovertidas são seletivas no que diz respeito a fornecer informações pessoais. Então, quanto mais informações pessoais uma pessoa oferece, mais interessada em você ela está. Isso pode ocorrer de forma evidente ou de forma muito sutil. Por exemplo, alguém pode revelar que está lidando com uma perda difícil ou atravessando um momento delicado na vida. Expor-se assim é sempre uma forma de sinalizar confiança e desejo de proximidade. Durante uma conversa, muitas formas de flerte podem acontecer, e uma delas é a provocação. Provocar consiste em fazer graça com você de uma forma divertida, descontraindo o ambiente. Por exemplo, se você tem furinho no queixo ou covinhas no rosto, é provável que alguém demonstre interesse por você, fazendo provocações sobre isso, para gerar descontração e proximidade. Os olhos são a janela da alma. Todo mundo já ouviu essa frase e ela está recheada de verdades. Você sabia, por exemplo, que quando sentimos excitação, nossas pupilas ficam dilatadas? Pois é, isso, inegavelmente, é um ótimo sinal de que a pessoa que você gosta está interessada em você. Então, quando essa pessoa se inclinar em sua direção, tente dar uma checada em como andam as pupilas dela. Quando ficamos nervosos, temos a tendência de ficar quietos, então passamos a mão no cabelo, brincamos com pulseiras, anéis, mexemos no celular, tudo para aliviar nosso nervosismo. Esses comportamentos estão ligados à atração. Quando flertamos, tendemos a fazer as mesmas coisas. Então observe se a pessoa que você gosta fica meio inquieta quando estão próximos. Um sinal pouco conhecido de atração é a imitação de gestos. Quando estamos com alguém que nos atrai, às vezes repetimos sutilmente os gestos dessa pessoa. Por exemplo, podemos virar a cabeça mais para um lado ou adotar uma postura parecida. Você já percebeu esses sinais na pessoa que gosta? Ou será que ela já percebeu esses sinais em você? Bem, confira agora os sinais clássicos da linguagem corporal de uma mulher que está bastante atraída fisicamente por você. Primeiro, o olhar. O olhar é o primeiro sinal de interesse. Inegavelmente, os olhos não mentem, e por isso devem ser os primeiros a serem observados na linguagem corporal da mulher. Nesse sentido, o olhar diretamente para seus olhos indica que ela está atraída pela conversa, sobretudo se der aquela rápida olhadela para a sua boca. Nesse caso pode ser um convite inconsciente para uma sensação maior. Segundo, tocar em você demonstra conforto. Passar as mãos no próprio corpo, como pescoço, lábios e pernas, são indícios fortes de desejo físico por aquele que está próximo. É, acima de tudo, o interesse é ainda mais evidente quando ela também toca sutilmente no corpo do homem durante a conversa. Jogar os cabelos para trás, mexer nos cabelos, sem dúvida é uma reação constante da linguagem corporal de uma mulher atraída, tendo em vista que este é um truque que elas usam para chamar a atenção do homem para a região do pescoço. Quarto, morder os lábios durante a conversa. De fato, mordiscar ou umedecer os lábios é um sinal inconsciente de desejo feminino, em virtude de que dificilmente a mulher consegue disfarçar que está fisicamente atraída por você. Quinto, braços abertos. Os braços abertos, com toda certeza, este é um sinal de linguagem corporal que demonstra que a moça está muito receptiva e confortável com a sua presença.
Sexta condição: pés voltados para a sua direção. Durante a conversa, tente olhar sutilmente se a posição dos pés dela estão voltadas para a sua direção. Caso contrário, pode indicar um pequeno sinal de desinteresse. Sétimo, movimento espelhados. Quando você faz algum gesto e a pessoa repete os gestos que você está fazendo, isso significa que a mulher está em sintonia com você. Ela imita de maneira sutil e inconsciente alguns dos seus movimentos. Por exemplo, tocar no rosto ou coçar o nariz logo após você ter feito a mesma coisa. Então, esses são sinais importantes para a gente prestar atenção. Oitavo sinal: coloração diferente do rosto. Inegavelmente, bochechas mais coradas, orelhas e pescoços vermelhos são sinais físicos e evidentes de que ela está sentindo certa excitação naquele momento por você. Nono, proximidade dos corpos revela interesse físico. A proximidade dos corpos é um sinal claro da linguagem corporal da mulher que está interessada, ou seja, quanto mais próximo ela desejar manter os corpos, mais será o grau de atração. Décimo, respiração acelerada. Respiração acelerada da mulher, ofegante ou suspiros, quando você se aproxima, demonstra o quanto a sua presença provocou alterações físicas nela. 11º movimento: ajeitar o vestido, tocar o corpo, arrumar o cabelo é mais um forte indício de que a sua presença está causando alterações físicas nela.